A todos, paz e graça de Cristo Jesus. Eu quero trazer hoje um assunto que, de certa forma, agora mais do que nunca, a questão do isolamento, as pessoas mais em casa, a ansiedade se exacerba, as preocupações, temores, os medos estão mais aflorados. Isso a gente vê no que tange a vida material, natural, o trabalho, a própria questão de ficar ou não doente, o risco. Mas esses medos, essas ansiedades têm se voltado ao campo da vida espiritual, da vida eclesiástica, e tem entrado dentro do campo de questões como igreja e dos irmãos em Cristo. Isso não é bom, porque ele traz ideias distorcidas, deturpadas a respeito do Evangelho e da obra do Senhor Jesus. Eu quero trazer aqui alguns versículos bíblicos e convido você a ler a palavra, a acompanhar, a discernir, a ter também a sua conclusão. Afinal, o Senhor escreve lá em Mateus, capítulo 22, e verso 29, dizendo assim: errais por não conhecerem a Escritura e nem o poder de Deus. Então, o poder de Deus está primeiro no conhecimento da palavra do Senhor. Às vezes as pessoas estão com preocupação, é desejável, sim, ir às igrejas, estar nos cultos, mas o aprendizado da palavra fica aquém, fica a desejar. O mais importante é estar no templo, no culto, louvando, glorificando, é o conhecimento da palavra do Senhor Jesus, que nos edifica, é examinar a palavra. Eu quero ler aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 6, quando nos fala que do chamado de Deus a João. Diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Então Deus fala que ele chama alguém de forma particular. João quer dizer graciado, Deus é maravilhoso, como uma bênção de Deus. Deus nos chamou para que se manifeste em nós uma bênção de Deus. E no verso 2 diz assim: este João, podia ser Pedro, qualquer outro nome, esta pessoa, João, ele veio para dar testemunho, vírgula, para que testificasse da luz, vírgula, para que todos crescem por ele, não nele, crescem por ele. Então João vem para dar um testemunho de quem? De Jesus na sua vida. E às vezes a gente pensa que o testemunho de Jesus é uma pregação, é uma fala, é uma mensagem, como estou fazendo. Mas o testemunho é aquilo que eu vou viver, aquilo que está além dessa mensagem, além da pregação. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Tiago deixa bem claro, nada é. E que a fé é aperfeiçoada pelas obras. Então ele veio dar testemunho. Então, primeira atitude, comportamento de nós que vamos falar do Senhor, especialmente os pastores, quem está à frente, a liderança, ela precisa dar testemunho de Jesus na sua vida. Que grande desafio. E testificar, o chamado foi esse, não falar dele, mas testificar da luz. A luz esclarece tudo. Nada fica oculto à luz. Luz é vida, testificar da vida que não é ele, mas é Jesus. Para que crescem por ele. O que é por ele? Pelo testemunho dele, pela luz que do Senhor nele se manifestava. Tanto que diz assim no verso 8, não era ele a luz, ele não era a vida, mas ele veio para testificar, para que nele
as obras da luz do dia se manifestassem. Ora, como seria? Precisa falar o que é obras do dia e da luz. Lá na frente, então os religiosos vão lá perguntar: és tu profeta? Quem és tu e tal? Quem é este? Quem é você? Diz: eu não sou Cristo, eu não sou o Salvador. A minha palavra não é salvadora, não sou eu. Não me cabe esse papel. O que é não ser salvador? Eu não tenho ato de salvação. Eu sou aquele que veio falar do Senhor. Na verdade, João era um profeta. Então ele diz assim: então quem és tu? Quem és tu? O cara que apelou Elias, é um dos profetas. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. O que a voz clama? Endireitai o caminho do Senhor. Acerta, de coisa para acertar, sabe? Há muitas coisas às vezes a ser acertadas e não são. Endireitai o caminho do Senhor. Esta é a mensagem de João quando fala da vida de Jesus, da obra de Jesus. Mas como eu vou dizer endireitar o caminho se eu às vezes preciso endireitar o meu caminho, o meu andar? Opa! E lá na frente, quando ele vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus. A nossa mensagem é falar de Jesus, não há outro evento, não há outro fato, não há algo tão marcante, importante, não há outra mensagem, não há outro valor, não há outra construção, não há outra obra a não ser a de Jesus. Paulo disse: se alguém quiser colocar outro fundamento a não ser Jesus, seja anátema. Não há, é Jesus. Agora, se no fundamento você não botar parede, só fazer uma casa, as outras coisas, mas a base, ela não pode ser mudada. O fundamento, a rocha, que é Cristo. Nós somos como edifício. Tem edifício de um andar, de dois, de janela grande, pequena. Mas o edifício tem que ser igual ao meu. Não, o importante é o fundamento, que é Cristo, não é outro nome. E lá na frente ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, eis o enviado, eis o Messias, eis a salvação. Então entendemos que nós não somos a salvação, não temos a salvação, o segredo da salvação, a chave da salvação, o mapa da salvação. Não, nós apontamos a salvação de Jesus. Essa é a função principal do Evangelho, de que anuncia boas novas. E nós vemos tantas mensagens hoje em dia, especialmente de crítica, de comparação, sabe, irmãos? De crítica ao outro, pelo comportamento dele, pelo andar, como se fosse uma disputa. E nós não estamos anunciando a nós mesmos. Há um nome, há uma placa, há uma denominação. E nós precisamos observar isso. A palavra lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4, Paulo escreve aos irmãos da igreja de Corinto porque estava havendo uma forma de disputa entre eles e de grupos dentro da própria igreja de Cristo, que não era a igreja de Paulo, de Pedro e João, mas era de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. Essa mão é melhor que essa, porque a direita, eu uso mais a direita que a esquerda, então tira a mão esquerda. Aí enxerga melhor que esse olho com o olho, então você tira o olho, fica só com o direito e o outro, sabe, irmão? Algumas coisas assim, meio, complicado até para falar. Parece um pouco de estupidez. Então, Paulo diz assim, que alguns irmãos dizem: eu sou de Paulo. Opa, esse grupo é de Paulo. O outro grupo diz: não, mas eu aqui sou de Apolo. Não, mas Paulo foi o apóstolo gentios. Paulo é Paulo. Paulo começou antes. Paulo é preparado. Paulo foi chamado. O caminho de Damasco. Paulo vem depois. O próprio Paulo disse assim: irmãos, que
Que coisa é essa? Vós sois carnais, são como meninos, porque quem é Paulo? Quem é Apolo? Não sou ministro e servo de Cristo? Quem é mais importante, Cristo ou Paulo? Cristo ou Apolo ou Barnabé? O que seja outro nome? Que negócio é esse? Eu sigo a Paulo, eu sigo a Apolo. Ele diz, não, vai seguir a Cristo, autor e consumador da sua fé. Só Ele pode te levar ao fim desse caminho, dessa caminhada, que é a eternidade com Deus. O homem, o servo, o ministro, o pastor, a essência é apontar Jesus, falar de Jesus, testemunhar de Jesus. Se isso não acontecer, é religião. Tantas pessoas falam religião. Então, ele diz assim, olha irmãos, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento, é a ação do Espírito Santo, Paulo, Apolo, Pedro, João, nada é, tudo é Cristo. E vós não estão estendendo assim, estão seguindo a Paulo, estão seguindo a Apolo, Paulo foi para cá. Que dissensão entre a igreja, parece que tem alguém melhor do que o outro. E aí Tiago, ele fala sobre isso, irmãos, porque alguns irmãos começavam a falar mal do outro. Vocês já observaram? Vamos trazer para a vida prática aquela história do vizinho que fala muito, olha muito a casa do outro porque ele esquece a casa dele, tem problema. Imagina um ponto comercial, você tem um comércio e você tem um vizinho concorrente ali, o mesmo produto, e você começa a falar mal do concorrente, dizendo que o seu preço é melhor, que o atendimento é... Ué, peraí, parece que mostra uma fraqueza sua, uma falta sua. Se aquilo que o seu produto é bom, o seu material é bom, o seu preço é bom, o seu atendimento é bom, as pessoas vão a você. Você não precisa falar mal dele. É quando você fala mal dele, é porque você não tem confiança em si mesmo. É a expressão de uma falta, de uma fraqueza, de um medo. Eu tenho que desconstruir o outro para me sentir construído. Olha, Jesus não tinha essa preocupação. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma o seu cruz e venha. Só! Então, meus irmãos, ele diz assim, Tiago escreve, né? Tiago capítulo 4, verso 11, irmãos, não falei mal uns dos outros. Se você não pode falar bem, não fale mal. Porque quem fala mal do irmão, fala da lei. E ele passa a julgar. Então vamos ler aqui, capítulo 3, capítulo 4, verso 11. Eu quero ler na íntegra, que diz assim, irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Jesus mesmo diz, quem me pôs juiz e repartidor? Quem julga não sou eu, é Deus. Eu vim salvar. Então a nossa função é salvar. Não é condenar, não é criticar, não é dizer que eu sou melhor do que o outro. Quem é melhor é Cristo. Se o Cristo que está em mim, ele é o melhor, eu não preciso falar. Mas quando ele não está, eu preciso sentir melhor, então eu começo a falar de mim mesmo, das minhas obras. Que coisa triste. E nós temos visto que muitas vezes acontece na pregação do Evangelho. Irmãos falando mal de irmãos. E o Senhor nos desperta a examinarmos a palavra. E se nós cuidarmos de nós mesmos, nós não vamos querer cuidar da vida de ninguém, no aspecto de condenar, criticar. Sabe, irmãos, nós precisamos endireitar os nossos caminhos, nossas vidas, cuidar mais da nossa vida espiritual, porque a Bíblia diz que cada um dará conta a Deus das suas obras. Nós não somos donos de ninguém, nem senhores. O Senhor nos fez como dispenseiros da obra de Deus, não como donos. E às vezes há esse sentimento. E anula o Senhor Jesus em sua palavra, a grandeza, sua amor, a sua graça, né?
Os discípulos foram lá, encerrando aqui, falaram: Senhor, tem um grupo ali que está falando em teu nome, quer que a gente manda calar a boca? Não, deixa. Quem ajunta, não espalhe, está falando no meu nome, tá vivendo o meu nome, deixa ele. Quem é por nós não é contra nós. Por nós não é um grupo religioso, é Jesus, esse é por Jesus. Sabe, irmãos? Ninguém tem que concordar comigo. Você precisa concordar com o Senhor. Quem sou eu? Hein? Né? Precisa concordar com A ou B ou C, mas com a palavra que é Jesus, porque quem vai nos justificar no último dia é a palavra. Vamos ser pesados, examinados pela palavra, salvo ou condenado pela palavra. Então, não julgueis o seu irmão, não fale mal dele. Se você não há alguma coisa que você vê que é boa, não fale nada, ore ao Senhor, interceda e deixe que a obra de cada um se provará. A Bíblia diz: pelo fogo. Porque a salvação só pertence ao Senhor. Que Deus abençoe.